Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast da FemCare, um espaço integral para a saúde da mulher. Então agora vamos ter o prazer de conversar com a Vani Giannini. É uma pessoa extrema, primeiro minha amiga, eu preciso começar falando minha amiga, fisioterapeuta pélvica e uma pessoa da mais extrema competência na área que ela exerce. É a fisioterapia pélvica associada com a sexualidade feminina. E por que a Vani está aqui? Primeiro, por ser muito minha amiga. Segundo, porque ser uma pessoa que recebe as minhas pacientes com os braços abertos e me traz resultados verdadeiros. Não é à toa que as pacientes fazem uma ponte de um vai e vem muito legal e que estão com a gente há muitos anos. Vani, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria muito que você também se apresentasse, contasse um pouquinho do seu mini currículo, como é que foi essa sua trajetória para chegar nesse grau de excelência no que você faz. E, de fato, a gente vai conversar hoje, basicamente, sobre a saúde da mulher na jornada da peri e pós-menopausa. Bom, Flá, obrigada pelo elogio, obrigada pelo convite. É uma delícia trabalhar diretamente com você. Bom, vou contar um pouquinho dessa minha trajetória. E aí você foi uma das responsáveis e você acompanhou um pouco disso. Bom, eu sou formada há mais de 25 anos atrás e a minha especialização foi dentro da ortopedia e traumatologia. Então, eu trabalhava com questões posturais, com pilates, RPG. Então, eu tinha um foco mais direcionado para essa área da ortopedia. E um belo dia, um paciente virou para mim e falou assim, como é que você trabalha o assoalho pélvico das mulheres? Eu falei, olha, eu trabalho contrai, relaxa, contrai, sustenta, que era a única coisa que eu fazia isso dentro do Pilates. E aí um dia a gente conversando, você falou assim, você precisa fazer especialização dentro da área da pélvica, porque a gente tem uma demanda grande, a gente tem pessoas procurando e não conhecem o assoalho pélvico. E foi quando eu fui buscar essa ajuda, já há mais de 15 anos atrás. E justamente assim, entrei num universo que eu falo que assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falo assim, trabalho é minha diversão, assim, é muito bom. E poder contribuir um pouco com isso, com essas pacientes, com todas essas queixas. E esse mundo mudou um pouco desse conceito, principalmente educacional, né, preventivo, de orientação, de autocuidado. E essa minha abordagem foi justamente pensando nessa questão preventiva a priori. Então, assim, a gente sabe que dentro da fisioterapia pélvica a gente tem caminhos, né, as sub-áreas, a obstetrícia, a gente cuida da preparação para o parto, a gente dá orientação pós-parto, principalmente orientação pós-parto para essa mulher não ter queixas urinárias, de perdas urinárias futuras. Então, assim, além de todo esse cuidado, a gente tem a uroginecologia, né, com queixas relacionadas mesmo da incontinência urinária de esforço, que é a mais comum, principalmente espirrou, tossiu, deu risada, perde a urina. O histórico daquelas idas frequentes ao banheiro, puxa, não sei o que acontece, eu faço xixi, depois de meia hora, dá vontade, eu faço xixi de novo. Então, assim, a gente vai trabalhando todos esses sintomas e todas essas queixas direcionadas com cuidado, com acolhimento, né, ouvindo e entendendo um pouco o que essa mulher traz pra gente, né, nessa avaliação, nessa consulta. E foi muito legal, Van, porque por tudo isso, né, e eu te conhecendo há tanto tempo, eu identifiquei que você seria uma pessoa sensacional para ser não só uma parceira da clínica ginecológica, com todo sentido, como também para acolher as pacientes na questão da sexualidade. Porque, assim, o seu olhar era tão amplo e era tão acolhedor que eu tinha certeza que as mulheres iam se sentir muito confortáveis com isso. E nesse momento, daí, eu me lembro que nos anos, vamos falar há mais de 10 anos, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa e que daí eu te falei, Vani, você, além de ser uma excelente fisioterapeuta pélvica agora, eu gostaria muito que você se especializasse na sexualidade feminina, e a Vani acabou sendo minha aluna no curso de formação especializado em sexualidade humana, e hoje em dia também é um dos maiores focos da sua atenção, né? Sem dúvida. E na verdade foi um convite teu que eu entrei pro Prosex, né, pro Instituto de Psiquiatria, com abordagem de mulheres com dor na relação e com dificuldade de orgasmo. Eu falo que ali foi a minha escola.
assim, porque eu pegava de todos os casos, eu brinco que hoje, assim, eu entendo o que a paciente está pensando, porque falou, olha, você vai sentir isso, e principalmente quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de um cuidado muito íntimo, então, assim, às vezes um relato que a paciente conta numa avaliação, às vezes você vai perguntar uma coisa na primeira avaliação, ela não conta, depois que ela deitou na maca, ela já vai lembrar de uma história que ela vivenciou e que ela passou, e que pra gente reflete muito importante, porque isso vai refletir no físico dela, né? Então, e essas questões são tão importantes, assim, pra gente levar em consideração o cuidado que a gente tem realmente com qualquer informação. E essa abordagem que eu brinco que a paciente tem que ter também identificação com a gente, porque assim, como a gente fala de coisas tão íntimas, primeiro que já tem esse tabu, dor na relação sexual é um tema muito importante porque a paciente já tem medo, ela já tem medo de chegar na consulta. Eu brinco que mesmo assim, no ambulatório, elas falavam assim, a gente tem medo quando você abre a porta que você é a próxima. Porque assim, o medo, a fobia de deitar na maca já é muito grande. Então assim, quando você já escuta e você verbaliza, e eu falo assim, ó, eu não vou fazer nada que você não queira. Então assim, tudo que eu fizer, eu vou narrando, eu vou falando exatamente passo a passo, para justamente dar esse acolhimento e dar essa segurança para que ela tenha, que ela sabe que ela vai estar ali, eu não vou provocar uma dor, pelo contrário, porque em casos de situação de dor na relação, a gente tem que desprogramar uma memória de dor que está aqui. E aí que isso vai repercutir no físico. Então a gente trabalha técnicas específicas para que a gente conduza isso de uma maneira mais leve. E é isso exatamente o que a gente vê, eu queria inclusive te parabenizar, porque os relatos que eu ouço são os melhores, né? Então, não só em termos de algumas doenças, então, que chegam a níveis de cura. Então, eu acho que nessas questões todas que eu vejo o seu trabalho na fisioterapia pélvica, como de muitos outros profissionais super gabaritados na área, então tem uma melhora real nas questões de dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, nas questões de incontinência urinária, nos seus mais diversos graus e origens, e principalmente um relato maravilhoso como praticamente de cura, quando bem abordado, nas pacientes com vaginismo. Exatamente. Então, assim, a gente tem na área de vocês um aliado, uma questão assim, sem a qual hoje em dia eu ouso dizer que não dá mais para sobreviver e exercer uma boa ginecologia se a gente não tiver aliado a um bom fisioterapeuta pélvico. E para falar esse relato do abraço, eu já ouvi não só de mas uma paciente me impactou muito, que ela me falou, doutora, quando você me mandou para fazer essa fisioterapia pélvica, eu fui morrendo de medo, porque a primeira pergunta que me veio é assim, mas ela vai me examinar? Eu vou deitar numa maca ginecológica? Porque isso soa um pouco de estranheza, né? As pessoas associam fisioterapia com exercícios, com alguma coisa dessas. Então, quando a gente explicou que sim, poderia ser até sim, similar a um exame ginecológico, alguma coisa dessas, então essa pessoa foi desconfiada e o relato que eu tive depois do término do tratamento, ela falou, não era só uma fisioterapia, era uma verdadeira terapia. Eu ia feliz para as minhas sessões e voltava muito aliviada delas. Então, assim, não é uma abordagem só focada na pelve, mas é uma abordagem integral da mulher. Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho e parabenizar o trabalho dos outros fisioterapeutas também, porque eu acho que isso aí foi uma questão que foi ganhando cada vez mais espaço na ginecologia. Hoje em dia, a gente sabe da importância de tudo isso, da equipe multidisciplinar e multiprofissional na abordagem de todas essas questões. Então, eu queria te perguntar, na sua prática, quais são as queixas mais frequentes? O que mais chega no seu consultório? Olha, queixas bem frequentes hoje estão relacionadas à incontinência urinária de esforço. Principalmente, e eu não falo nem de mulheres mais velhas. Então, assim, às vezes a gente fala de mulheres que não tiveram filhos, mulheres nulíparas, e porque a gente sempre associa aquela incontinência urinária, porque eu tive um parto vaginal, porque eu tive 3 filhos, ou mesmo cesárea. Então, assim, a gente tem visto meninas de 20 anos com queixas urinárias importantes, questões de libido, questões de orgasmo, aquela qualidade de orgasmo, não tenho orgasmo, eu tenho dificuldade, isso é super importante, relato, e relato intestinal também, mulheres mais com essa alteração intestinal, dificuldade, a incoordenação da musculatura do assoalho pélvico na hora evacuatória. Então, por exemplo, hoje a gente tem um aparelhinho que chama biofeedback, então é um aparelho que a gente coloca um sensorzinho bem próximo nessa região perineal,
e ele marca um sinal no computador, e a pessoa vê isso na tela, o sinal da ativação da musculatura. Então, através de desenhos, são vários desenhos, a gente consegue pedir ativação e a gente ensina a pessoa a fazer a ativação correta. Então, tanto para o fortalecimento quanto para o relaxamento. Porque eu acho que é super importante a gente também sempre levar em consideração, porque assim, falar fisioterapia pélvica para incontinência urinária, eu só vou fortalecer, eu preciso só fortalecer. E a gente sabe que a gente tem muito mais coisa do que a gente só pensar nessa estrutura da função mesmo. A gente precisa entender se esse músculo sabe contrair, se esse músculo sabe relaxar na hora certa, se esse músculo sabe ter uma manutenção de contração, o tônus dessa musculatura é importante a gente entender, e questão comportamental, postura, sobrepeso, hábitos do dia a dia. Às vezes você fica muito tempo lá no vaso sanitário com uma postura incorreta, leva o celular, fica um tempo aumentando essa sobrecarga, faz força evacuatória. Então, assim, eu falo que na própria anamnese e na avaliação, as orientações já de atividade de vida diária, eu falo que já é metade do tratamento já nosso dentro da abordagem que a gente consegue levar isso para paciente. Maravilha. E quais vocês pensam que seriam as melhores pessoas para chegarem no seu consultório, em termos assim, em que momento uma mulher que está passando, por exemplo, por essa transição menopausal, vamos supor que ela não identifique uma queixa. Existe espaço para uma avaliação do assoalho pélvico? Isso é super importante. Essa avaliação é feita até online, até porque, assim, mesmo no período de pandemia, a gente acabou adaptando um pouco todo esse nosso teleatendimento. E, assim, no início eu falava, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou entender? Então, hoje a gente tem recursos para paciente conseguir visualizar. A gente tem um aparelhinho específico que você coloca na vagina, que a paciente compra, isso é dela, e ela consegue ver essa ativação da musculatura. A gente, por intermédio de orientação, a gente consegue dar essa direção para que a paciente saber se ela está fazendo corretamente ou não. A gente só não consegue avaliar o grau de força, porque isso você precisa da manualidade, você precisa desse contato físico. Mas no conceito geral, a própria avaliação já online é super importante para que você já mude um pouco de todos os conceitos e mude hábitos. Essa mudança é super importante, até como orientação da própria anatomia, entender o que essa musculatura faz, age, mudança no processo de posicionamento durante o trabalho. Como é que eu vou fazer uma contração abdominal? Eu vou para academia, eu faço um abdominal tradicional, mas eu tenho uma questão de um prolapso, uma alteração de um órgão pélvico. Será que isso não vai prejudicar? Será que isso vai ser benéfico? Então, assim, eu falo que eu penso dessa forma holística. Então, assim, pensar como é que está a sua alimentação, o seu consumo está correto, proteico, vamos encaminhar isso para uma orientação nutricional importante. Como está seu processo todo de terapia de reposição hormonal? Porque eu falo que, assim, é ótimo a gente dar todo esse cuidado, mas se você não tiver um aparato ginecológico, com os exames precisos de toda essa condição, não vai ajudar muita coisa. Mas a prevenção, eu falo que eu costumo levantar bem essa bandeira da prevenção, o quanto que é importante a gente não esperar o sintoma se instalar para a gente cuidar. Então, assim, eu tenho 2 filhas, e uma de 20 anos. E quando ela tinha 13 anos de idade, eu dei um espelhinho para ela começar a olhar. E eu falo, olha, vamos ficar atenta com a posição. Mas você sabe, casa de ferreiro, espeto é de pau. Então, quando eu vou chegar e falar alguma coisa para ela, eu falo assim, de novo você vem falar com esse assunto? Então, assim, é entender o quanto do cuidado que a gente tem já na pré-adolescência, já no cuidado. Menina normalmente tem uma alteração intestinal, de uma obstipação. Entender o porquê isso, se você precisa relaxar, a quantidade de fibra, um aumento de ingesta hídrica, normalmente fazer força para evacuar, isso vai prejudicar o assoalho pélvico já desde essa fase. Vamos modificar um pouco essa abordagem e dar esse acolhimento necessário, né? De entender, porque eu falo, é tabu. Então, assim, ninguém sai falando, olha, perdi urina. No máximo que ainda bem que hoje a gente já tem ainda ginecologista que elas têm essa abordagem de poder dar todo esse sintoma e explicar e falar um pouco sem vergonha do que ela tem e do que ela sofre. Por isso que eu acho, né, que a gente acredita na jornada dessa paciente, na perimenopausa e na pós-menopausa. Essa sua área, ela cobre, a gente ficou bem claro, não precisa começar na perimenopausa. Exato. Qualquer mulher, eu acho que se beneficia de pelo menos uma avaliação em algum momento de sua vida e claramente com
com a melhor qualidade que ela chegar nessa fase, os resultados também vão ser melhores ali para frente. Na jornada da paciente da perimenopausa e pós-menopausa aqui da FemCare, a avaliação da fisioterapêutica do assoalho pélvico está incluída. A gente acha que todas as mulheres precisam ter uma ideia, nem que seja para que ela saiba que está tudo bem e que ela continue mantendo tudo bem. Então, de repente, tudo que ela sempre fez foi certo, né? Mas para aquelas que têm algum tipo de disfunção, a gente tem que entender, e eu sempre falo isso muito para as mulheres, que a natureza faz muita coisa muito perfeita. Essa coisa da menopausa, ela é semi-perfeita, né? Então, assim, se você já está com algum grau de disfunção, se você não fizer nada, o seu corpo não vai dar conta e isso não vai melhorar. Então, a gente tem... É diferente de ter uma gripe, né? Que se você não fizer nada, você pode optar. Você toma um remedinho e ela vai passar em 3 dias. Se você não fizer nada, provavelmente ela vai passar em 7 dias. Essa área de incontinência urinária, de disfunção do assoalho pélvico, de problemas sexuais, isso aí vai piorar ao longo da vida. Não tem como melhorar sozinho. Muito difícil melhorar sozinho. A menos que a pessoa tenha encontrado outras armas, mas que ela esteja fazendo alguma coisa. Nem que essa alguma coisa seja só mudança de estilo de vida, mas já é muita coisa. Não, e ela deixa até de fazer coisas que ela gosta. Então, é super comum, assim, até deixar de tomar água, porque vai ficar 1 hora fora de casa, já diminui essa quantidade porque tem medo de perder urina, acaba usando absorvente, o protetor de calcinha, porque tem medo de escape. Normalmente nessa fase gosta de dançar, gosta de fazer atividade física, acaba deixando de fazer essas coisas que mais gosta, justamente por medo, por vergonha. Então, isso que é super importante. E eu acho que é importante esse seu olhar, que a gente tenha mais profissionais como você, que tem esse cuidado realmente com o assoalho pélvico de uma maneira mesmo preventiva e de cuidado mesmo, como fazendo parte do nosso corpo. O assoalho pélvico é um músculo que precisa de estímulo, e ele precisa desse cuidado também, desse olhar mais direcionado. É isso que eu sempre explico para elas. O assoalho pélvico é um grande tapete muscular, então a gente vai à academia e a gente trabalha braço, perna, barriga e tudo, e raramente a gente tem a possibilidade, né, de fazer essa abordagem correta do assoalho pélvico se não tiver com uma boa orientação. E uma coisa que eu acho importante, a gente tem tido casos de pacientes, assim, principalmente em questões de incontinência urinária, que a gente melhora essa função da musculatura. Mas a gente não tem só músculo envolvido, a gente tem um tecido conjuntivo ali importante, a gente tem ligamento, a gente tem face, a gente tem estruturas não só musculares. Então, o músculo é importante ser ativado, é super importante, mas hoje eu vejo o quanto é importante a gente ter uma combinação de energia aí envolvida. Sim. Então, assim, eu costumo ter essa troca com você que eu acho tão importante, que eu falo, a minha área, aqui eu cheguei até esse limite. Então, assim, vamos ter uma outra avaliação, porque eu acho que é importante, por exemplo, a utilização do ultrassom microfocado para estímulo de colágeno e elastina, que a gente sabe que essa paciente perde ao longo do tempo, e o quanto é importante a gente ter essa abordagem e esse olhar também, porque não é só músculo. Exato. Você sabe que eu faço com elas uma consideração, só para a gente já encerrando, que eu falo que a gente tem, é como se fosse uma construção. Você tem o tijolo, você tem o pedreiro e você tem o cimento. E é exatamente isso que acontece. Então, o tijolo, que é a estrutura básica, é o músculo. O pedreiro vai ser exercido ali pelo hormônio, pela quantidade de proteínas que você está ingerindo, que vai ajudar aquele músculo a funcionar, e por tudo isso. E você tem que ter o cimento, que é a ligação com tudo isso. Então, são os movimentos adequados, a estrutura adequada. Eventualmente, você está fazendo um tratamento específico e que, então, tudo isso é combinado. E esse tratamento específico pode e deve, para as pacientes que forem indicadas para isso, também envolver a aplicação das energias na mucosa uroginecológica, né? Então, isso pode ser feito através do laser vaginal, da radiofrequência, do ultrassom microfocado. Então, a gente juntar tudo isso é a chave do sucesso para a manutenção da saúde uroginecológica. Vani, muitíssimo obrigada. Acho que a gente contribuiu bastante. Espero poder contar com você mais inúmeras vezes, porque os nossos bate-papos são sempre riquíssimos. Eu que agradeço. Obrigada pela acolhida e por poder contribuir com a saúde da mulher. E aonde que as pacientes te encontram, além de estarmos no site da FemCare, no Instagram da FemCare e tudo mais, também nos seus contatos pessoais? Bom, podem me encontrar no @FisioCareBrasil, no Instagram. Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.